Você já teve aquela sensação de estar em uma conversa e sentir que a outra pessoa não está dizendo tudo? Ou quando você percebe, no olhar de alguém, que há algo que ela não quer revelar? Eu já passei por isso várias vezes e talvez você também. Por muito tempo eu achava que entender as pessoas era quase impossível, que o que elas mostravam na superfície era tudo o que existia. Mas com o tempo percebi que há muito mais acontecendo por trás de cada gesto, cada silêncio, cada escolha de palavras. E não é sobre ter um superpoder, é sobre prestar atenção de verdade. É possível ler as pessoas sem que elas percebam. E isso pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou compartilhar alguns ensinamentos baseados no estoicismo que podem fazer você enxergar comportamentos de um jeito completamente novo. E, acredite, você vai se surpreender com o que consegue perceber quando aprende a observar com atenção. Vamos começar com uma reflexão simples. Você já parou para pensar que todos os dias nós tentamos interpretar o comportamento das pessoas ao nosso redor? Se alguém cruza os braços, imediatamente pensamos, está na defensiva. Se alguém evita o olhar, logo deduzimos, está escondendo algo. Mas será que essas interpretações são sempre corretas? Ou será que estamos nos enganando ao tentar ler as pessoas de forma superficial? O problema é que muitas dessas conclusões são baseadas em preconceitos ou experiências passadas que podem distorcer nossa visão. Agora pense, quantas vezes você já julgou alguém errado? Provavelmente mais vezes do que gostaria de admitir. É por isso que entender o outro exige muito mais do que olhar para gestos isolados. Precisamos buscar padrões e, acima de tudo, exercitar a empatia. Só assim conseguimos separar o que é impressão pessoal do que realmente está acontecendo. Um exemplo prático: se alguém está com o semblante fechado, pode ser que esteja triste ou irritado, mas também pode ser que esteja apenas concentrado em seus próprios pensamentos. Portanto, antes de tirar conclusões precipitadas, que tal observar por mais tempo e de maneira imparcial? Os filósofos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, acreditavam que entender o outro começa por entender a si mesmo. Parece contraditório, pois é aí que está a grande sacada. Antes de tentar decifrar os outros, você precisa aprender a controlar suas próprias emoções e julgamentos. Porque, no fim das contas, a forma como você vê o mundo é um reflexo daquilo que você carrega dentro de si. E isso faz toda a diferença na hora de analisar o comportamento humano. Vamos aprofundar ainda mais essa ideia. Mas como isso funciona na prática? Como aplicar esses ensinamentos estoicos para realmente ler as pessoas ao seu redor? Há uma técnica simples que poucos conhecem e que vou compartilhar em instantes. E o mais importante, ela não envolve nenhuma habilidade extraordinária. Tudo está ao seu alcance agora mesmo. E vou te contar mais. Essa técnica pode te ajudar a identificar não apenas o que as pessoas estão sentindo, mas também quais são suas intenções. Parece intrigante? Pois é exatamente isso que veremos a seguir. E atenção, o segredo para essa habilidade não está apenas em observar o outro, mas em saber como você reage às situações. Muitas vezes, o que achamos que é uma leitura do outro é, na verdade, um reflexo do que estamos sentindo por dentro. Essa distinção é fundamental e pode evitar muitos mal-entendidos. Então, anote aí. Observar sem julgar e entender seus próprios sentimentos são os 2 primeiros passos para ler as pessoas de forma precisa. Mas tem mais. Vamos falar agora de uma técnica prática que você pode começar a usar hoje mesmo. Observe sem julgar. Parece básico, mas a maioria das pessoas falha justamente nesse ponto. Quando vemos alguém fazer algo, nossa mente automaticamente cria uma história para justificar aquele comportamento. O estoicismo nos ensina a frear esse impulso. Ao invés de rotular imediatamente, faça perguntas internas. Por que essa pessoa agiu assim?
O que poderia estar passando pela cabeça dela? Será que há algo acontecendo que eu não vejo? Isso ajuda a evitar erros de interpretação e, ao mesmo tempo, amplia sua percepção. Vamos dar um exemplo prático. Se você vê alguém chegando atrasado a um compromisso, em vez de pensar, essa pessoa é irresponsável, pergunte-se, será que houve algum imprevisto? Esse simples exercício já muda completamente a forma como você percebe o outro. E mais, isso evita que você projete suas próprias inseguranças nos outros. Afinal, muitas vezes julgamos os outros com base em nossos próprios medos e fraquezas. Quando você aprende a suspender o julgamento, passa a enxergar as pessoas como elas realmente são e não como você imagina que sejam. E isso é libertador. E tem mais. Você sabia que mais de 70% da comunicação humana é não verbal? Isso significa que os gestos, o tom de voz e até mesmo o silêncio dizem muito mais do que as palavras. Mas como você pode se tornar um verdadeiro leitor de pessoas sem ser enganado por falsos sinais? Fica comigo que já vou te contar. E aqui vai uma dica rápida. Muitas vezes, a linguagem corporal não mente, mas pode ser mal interpretada. Isso acontece porque cada pessoa tem seu próprio repertório de gestos e expressões. Portanto, para evitar erros, é importante observar o contexto e a coerência do comportamento. Por exemplo, um sorriso pode significar felicidade, mas também pode ser um mecanismo de defesa ou um gesto de desconforto. Por isso, a chave é sempre buscar padrões consistentes. E quer saber o mais interessante? O estoicismo nos ensina que, ao observar com calma e paciência, conseguimos perceber o que está além das aparências. O segredo está na consistência dos sinais. Um único gesto ou expressão isolada pode ser enganoso, mas um padrão de comportamento raramente mente. Se uma pessoa demonstra desconforto constantemente ao falar sobre determinado assunto, isso é um indicativo mais forte do que um simples cruzar de braços em um momento específico. Além disso, é importante considerar o contexto em que o comportamento ocorre. Por exemplo, uma pessoa pode estar inquieta em uma reunião por diversos motivos: ansiedade, cansaço ou até mesmo impaciência. Por isso, evite conclusões precipitadas e sempre busque entender o todo antes de julgar. Outra dica poderosa que os estoicos praticavam era a escuta ativa, ou seja, ouvir sem interromper, sem julgar, apenas observando. Muitas vezes, o que a pessoa não diz é tão importante quanto aquilo que ela verbaliza. Marco Aurélio dizia: a alma se tingirá da cor dos seus pensamentos. Isso significa que, ao observar com calma, você verá o que realmente está por trás das palavras. E isso nos leva a um ponto fundamental. Para ler as pessoas, é preciso, antes de tudo, ser um bom ouvinte. Isso pode parecer óbvio, mas na prática, poucos conseguem. A maioria das pessoas escuta apenas para responder e não para entender. Vamos mudar isso? Agora, você deve estar se perguntando: ok, entendi como observar, mas como isso pode me ajudar a me relacionar melhor com as pessoas ao meu redor? Essa é a parte mais interessante e vou te explicar exatamente como aplicar isso nas suas conversas do dia a dia. Mas antes, reflita comigo. Quantas vezes você já se sentiu desconectado em uma conversa porque a outra pessoa parecia não prestar atenção no que você dizia? Isso é mais comum do que imaginamos. E muitas vezes, essa desconexão acontece porque estamos mais preocupados em responder do que em realmente ouvir. Quando você pratica a escuta ativa e observa com atenção, as pessoas se sentem mais valorizadas e respeitadas. Isso cria um ambiente de confiança e abertura. E sabe o que é mais incrível? Quando você faz isso de forma genuína, as pessoas se abrem para você sem sequer perceberem. É aí que você começa a ler o outro de forma natural e precisa. Quando você começa a prestar atenção nos padrões de comportamento e aprende a ouvir verdadeiramente,
você passa a se conectar de forma mais profunda com as pessoas. Isso cria um senso de confiança e respeito. E sabe o que acontece? Elas se abrem mais, revelam mais, sem sequer perceberem que estão fazendo isso. E isso, meu amigo, é o que te torna um verdadeiro leitor de pessoas. Mas cuidado, essa habilidade vem com uma responsabilidade. Ler as pessoas é também sobre respeitar o tempo e o espaço delas. Não use essa habilidade para manipular ou invadir a privacidade de ninguém. Use-a para se tornar uma pessoa mais empática e compreensiva. E lembre-se, a melhor maneira de aprender é praticando. Então, comece hoje mesmo. Observe as pessoas ao seu redor, mas faça isso sem julgamentos. Apenas observe e busque entender. Com o tempo, você verá que essa prática se tornará natural e trará benefícios incríveis para a sua vida. Ler as pessoas não é sobre manipulação ou truques baratos, é sobre compreensão e empatia. É sobre enxergar além das aparências e entender que cada pessoa carrega suas próprias batalhas internas. E quando você domina essa habilidade, as suas relações mudam, suas decisões se tornam mais acertadas e você vive de forma mais plena. Então, se você gostou dessas reflexões e quer aprender mais sobre como aplicar o estoicismo no dia a dia, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz ainda mais conteúdo como esse para você. E claro, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E não sai agora, porque tem um vídeo aparecendo na sua tela que complementa esse tema. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Juntos, podemos criar um mundo mais consciente e empático. Até a próxima! Vamos juntos buscar conhecimento e evolução.